Tudo bem? Meu nome é Renan, sou professor de Geografia. Olá, eu sou a Taniline, professora de Biologia. Hoje a gente está aqui representando o grupo de iniciação científica do Marista Assunção e dessa forma vamos fazer um vídeo para vocês mostrando como a gente faz uma pesquisa, especificamente falando mais de método. Então, é importante, não há pesquisa sem método científico e a gente tem que entender o que é um método. Um método é um caminho que a gente tem que seguir para alcançar os nossos objetivos, para resolver o nosso problema. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho quais são os tipos de método que a gente tem para uma pesquisa, porque a partir de agora, nós da iniciação científica, vamos começar a delimitar os nossos passos de pesquisa, a nossa metodologia para alcançar o nosso problema. Então, para andar por esse caminho é necessário fazer uma revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? É onde a gente vai pegar informações sobre esse determinado assunto. Onde eu pego essas informações? Posso pegar em revista, posso pegar em livro, posso entrevistar profissionais da área. Tudo isso vai embasar, vai ajudar eu fazer minha pesquisa. Então há trabalhos que são exclusivamente de revisão. A gente pode também fazer um trabalho, um levantamento de dados, fazer uma pesquisa em cima do que já foi publicado. Eu posso, por exemplo, estudar o Zika, maravilhoso mundo da biologia. A gente pode ver o que a ciência já estudou, o que já foi divulgado sobre isso. Isso também é uma pesquisa científica, isso é uma pesquisa extremamente válida, não só para informar, mas para que a gente possa desvendar um problema em cima daquilo que já se foi pesquisado por outras pessoas. Nós não temos como estudar a molécula do vírus, nós não temos como estudar a estrutura viral ou analisar as pessoas que foram infectadas, mas nós podemos ver o que a ciência já citou, o que a ciência já descobriu sobre o Zika vírus, em cima de dados que foram publicados por outros pesquisadores. Porém, dados confiáveis, artigos científicos que foram publicados, não apenas nesses fóruns, né? A gente tem que cuidar esse tipo de informação. Esse tipo de pesquisa é extremamente válida, de levantamento de dados, mas a gente vai ter que cuidar o que a gente vai ter que a gente quer, qual é o nosso objetivo. E aí, para isso, a gente vai delimitar qual que é a nossa pesquisa, que tipo de metodologia a gente vai selecionar, que é logo agora. Então, pessoal, o trabalho vai ter a revisão bibliográfica, que é o que vocês já começaram a fazer. A gente vai ter as leituras e essas leituras nos dão subsídios para a nossa pesquisa. Todo trabalho, qualquer tipo de trabalho, tem revisão bibliográfica. Porém, nós temos dois tipos de pesquisa que a gente pode fazer. Uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Olha só, qual a diferença delas duas? A quantitativa, a gente vai utilizar a parte numérica. A gente vai ter uma pergunta. As estudantes do Marista Assunção já receberam cantadas? Sim ou não? Nós vamos fazer uma estatística, nós vamos levantar os números de quantas receberam e quantas não receberam. Será que elas se sentiram ofendidas? Sim ou não? São duas respostas. Então a gente tem como mensurar, a gente vai poder elaborar gráficos a partir dos questionários que a gente vai aplicar ou das entrevistas que a gente vai fazer. Então essa é a análise, a pesquisa quantitativa, ela é mais numérica, ela não vai analisar nada além de quantidades. Mas é qualitativa. Ainda bem que vocês voltaram. A pesquisa qualitativa ela vai trabalhar com valores e coisas mais subjetivas da pesquisa. Então, no exemplo que a professora Taniline trouxe, como se sentiriam as meninas do Colégio Assunção com as cantadas? Para responder isso, não é só com número. Eu teria que entrevistar algumas meninas, talvez até uma psicóloga, ou outras pessoas que conseguissem, de alguma forma, explicar esse sentimento ao receber uma cantada. Então esse problema, que nem foi visto anteriormente, assim, ó, como os estudantes do Marista Assunção percebem as cantadas, ele pode ser pesquisado de várias formas, vai depender do método para tu conseguir atingir o objetivo para concluir esse trabalho. Então, de acordo com o objetivo que tu vai ter que selecionar qual é a técnica que tu vai utilizar.
Tu pode utilizar entrevistas, essas entrevistas podem ser tanto pessoalmente como virtualmente. Eu posso entrevistar alguém via Skype e tal, mas a entrevista ela tem que ser física, ou a aplicação de um questionário, fazer uma folhinha com algumas questões para essa pessoa responder. Pode envolver também análise de dados, banco de dados, revisão bibliográfica, pode ser análise de imagem, análise de gráfico, observação. Eu posso ir em tal lugar e observar comportamento, observar a forma de determinadas coisas acontecerem. Então todas essas técnicas podem ser utilizadas dentro da tua metodologia de acordo com o objetivo que tu quer alcançar. Esse objetivo vai ser estipulado junto com o orientador e, como a gente viu antes, vai depender do tipo de abordagem que tu vai dar para tua pesquisa. Nesse exemplo também, acho que a gente pode trazer, nesse exemplo que foi trazido do trabalho, a gente pode fazer um recorte de gênero, como os estudantes Marista Assunção percebem as cantadas. Bom, vou entrevistar só as gurias para saber como elas recebem as cantadas, vou entrevistar só os guris para saber como eles recebem as cantadas. Todos esses recortes é o que vai fazer tu conseguir atingir os objetivos. Todos esses são instrumentos que podem ser utilizados para que a gente obtenha nossa pesquisa com sucesso. Muito bem, senhorita Tânia. Então, depois de tudo que nós conversamos sobre a metodologia, é importante a gente ter alguns cuidados, mesmo com todas essas etapas concluídas. Então, na nossa pesquisa, a gente sempre tem que buscar dados confiáveis, a gente não pode fazer cópia de dados, a gente vai buscar sempre um site seguro, um artigo científico que tenha sido publicado. E desses dados, se nós queremos publicar algo que já foi citado, nós vamos fazer uma citação. A gente vai falar quem é que disse isso, tudo isso entra na questão de ética. Isso é ética na pesquisa, eu não posso copiar e colocar como minha autoria. Outra coisa que é muito importante é a gente não inventar dados. Tudo que nós formos falar na nossa pesquisa, a gente tem que ter provas disso. Nós temos que ter os resultados daquelas entrevistas que a gente falou antes, ou dos questionários, ou do banco de dados. Nós temos que ter subsídios para falar que aquilo ali realmente está correto. E outra coisa que é muito importante é a gente cuidar para não expor os envolvidos nessa pesquisa. Quando a gente for fazer uma entrevista, a gente não pode colocar a opinião dessa pessoa se a gente não for anunciar. Se nós formos fazer um questionário, eu não posso falar que a opinião do Renan se ele colocou naquele questionário de forma anônima. Eu tenho que combinar com essa pessoa. Claro, se eu estou entrevistando um profissional, eu vou já chegar, oi Renan, como te entrevistando sobre geografia, eu posso usar o teu nome pelo que tu tá me explicando. Isso é uma situação, isso é uma entrevista. Agora, se eu aplicar um questionário sobre um assunto pessoal da vida dele, eu vou preservar o nome dele. Então, eu vou preservar o entrevistado, o questionado no anonimato, para que ele não se sinta constrangido de ter participado da minha pesquisa. Para dar continuidade no trabalho, antes de tudo tem que olhar a viabilidade dele. Não adianta tu te propor a fazer uma pesquisa, por exemplo, onde a pessoa vai ter que pesquisar determinado país. Tu vai viajar para lá? Tu vai ter tempo para viajar para lá? Tu vai conseguir fazer isso esse ano? Se a resposta for não, tu não faz esse trabalho. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a ideia do cronograma, dos custos, quanto vai custar de tempo, às vezes de dinheiro, fazer esse projeto de pesquisa. Então, muito cuidado sempre quando a gente for fazer um trabalho, antes de escolher o tema, ver a viabilidade de dar prosseguimento nessa pesquisa. Então, pessoal, vamos dar uma retomada no que a gente trabalhou agora no vídeo, para que a gente possa começar a trabalhar de verdade na pesquisa. Nós já vimos o que o método é um caminho, que nós vamos ter que escolher qual tipo de metodologia adotar, que é importante fazermos uma revisão bibliográfica e fazer as leituras que o orientador vai propor para vocês. Além dessa revisão bibliográfica, a gente já viu também qual a diferença de qualitativo para quantitativo. Tem mais 3 pontos que a gente não pode esquecer. O primeiro deles, verifica junto com o teu orientador que tipo de metodologia vai ser melhor para o trabalho de vocês. Segundo ponto, verifica a viabilidade de fazer esse trabalho. Se vai ter como fazer a pesquisa, se vai ter como fazer entrevista, se vai ter como mensurar lá, observar, etc. Tem que fazer essa verificação. Terceiro, não menos importante, talvez a mais importante de todas, tenha ética ao fazer pesquisa, tá? Tenha muita ética ao fazer pesquisa, que isso é fundamental quando se faz ciência. Bora trabalhar, filhada? Vamos lá? Vamos. Beijo.